Segurança pública. Como é que o Missão vê a solução para a segurança pública? Porque eu acho que hoje é a grande demanda que está em todas as classes sociais do Brasil. Assim, esse tema é muito central pra gente, esse tema é muito importante. Pra mim a questão, não só pra mim, pra missão, é uma questão fundacional. Ou seja, resolver a questão da segurança pública no Brasil é a fundação de um país com cidadania. E por mais que as pessoas, quando vão falar em cidadania, elas estão falando de direitos humanos e tal, o direito de vir é um dos primeiros direitos, são direitos fundamentais e não é garantido, especialmente aos mais pobres. Há no Brasil uma coisa anômala, que é a ocupação dos territórios brasileiros por parte do crime organizado. A gente tem coisa de pelo menos 20 milhões de brasileiros que vivem diretamente sob o comando do crime. E o ato fundacional de um governo da missão, que seria um ato fundacional de um Brasil diferente, é a destruição completa do crime organizado, a prisão e, se em combate, morte dos líderes do crime organizado. É a imposição de uma legislação muito dura e de caráter muito punitivo para o cometimento de crimes violentos. E o entendimento, e aí entra a parte de inteligência, de que as pessoas que são recrutadas para esse crime organizado, elas não brotam do nada. Elas têm nome, CPF, RG e elas têm um determinado perfil social. O homem que comete o crime violento é um homem jovem, em geral de 15 a 25 anos, oriundo de famílias em geral desconstruídas. Você tem uma prevalência de famílias monoparentais, só com a mãe, com os jovens que cometem crime, coisa de 70% a 80%. E mais, com a mudança demográfica do formato das famílias, as famílias monoparentais estão aumentando. Este homem, perturbado com uma construção familiar débil, que em geral vai morar num bairro de periferia, que vê os estímulos culturais do crime organizado como uma forma de ascender socialmente, esse homem, ele é o exército de reposição do crime. E o Estado tem que estar muito próximo deste cara. Ou seja, escola em tempo integral, a presença de figura masculina, que sirva de exemplo, ou seja, a presença de um professor sério, de um professor de educação física, de um orientador, de homens que sirvam de exemplo para ele, porque este é o cara que ele é a mão de obra barata que o crime recruta para qualquer coisa. E esse cara tem que ser retirado do crime. Então, se por um lado o combate ao crime começa com uma guerra ao crime, eu tô falando uma declaração de guerra literal ao crime, o Estado brasileiro tem que enfrentar um agente anômalo que hoje ocupa trecho do território brasileiro. Não é natural que você no Rio de Janeiro não possa andar em determinadas áreas. Essas áreas já passam de 30% do território do município do Rio de Janeiro. Se eu contar a Baixada, a coisa estoura. Ceará, mesma coisa. Em Fortaleza, Recife, mesma coisa. Salvador, mesma coisa. São Paulo, você tem uma paz fictícia, porque é um monopólio. Você tem que declarar uma guerra. Se você tem um agente anômalo que está ocupando o seu território, você tem que destruir esse agente anômalo. Então, tem que ser feito com crime organizado. Declara-se guerra a ele, retira ele dessas posições, estabelece, vamos dizer, mudanças no nosso regime penal e de processo penal, com penas mais duras por cometimento de crime violento. E um processo penal mais célere, para que ele atinja esse criminoso de maneira mais rápida. Hoje, o processo penal é muito lento, há uma certeza de impunidade. E busque-se entender, novamente, e isso é não só no Brasil, esse padrão acontece em todos os países que fazem estatísticas sobre crime, quem é o jovem que vai pro crime, quais razões. E hoje essa estatística é farta, tem um estudo da GV de 2007, já entendendo quem é esse jovem criminoso, como ele entra pro crime, quais são as características da família dele. Você tem que amparar esse cara.